Bom, eu tenho aí um quadro. Eu tenho um Boa quadro aí. noite, Nós vamos Jorge. agora. Boa noite, Helena. Boa noite. Nós vamos Boa entrar noite, boa noite. nas questões das doenças agora. Boa Tá? noite, pessoal. Boa noite. Está entrando mais gente ou está repetindo os boa noite? Então tá. Nós vamos entrar agora na parte das doenças. Ok? Lembrar vocês, nós falamos dos chakras, falamos das obsessões sutis, né? Do medo, falamos das alienações mentais, tudo preparando, né? Já vindo conversando, né? Falamos bastante de obsessão, vamos falar mais, para entrar agora nas questões da doença. É muito difícil, quase impossível, nós termos uma doença e não termos obsessão. E ela não ter o componente obsessivo. Jorge, me desculpa, dá para aumentar um pouquinho o áudio? Está muito baixo. Está no máximo aqui. Deu para escutar agora? É que tá Eu baixo. acho que é o teu que tá baixo, Tinelli. Aqui tá parecendo. Não, o meu tá tá altíssimo, mas é que é baixo. Aqui meu tá tá bem máximo. alto para mim também. Para mim também está perfeito, eu Está acho. bem na boca aqui, ó. Não tem mais o que fazer. É, Coloquei para no mim tá máximo. perfeito. Pode ser a internet da Tinelli, porque aqui está perfeito também. Aqui também. Então tá bom, gente. Não tem doença física, nem doença neurose, nem psicose que não tenha obsessão. E nós vamos descobrir por que a partir de agora. Tá? Todas as doenças que nós temos, as mais simples, as maiores, elas têm componente muito forte de obsessão. Você pode ter até uma doença endógena, que como você baixa a frequência, você vai chamar para o teu campo os obsessores, vai acabar sendo mista, né? Você pode ter uma endógena, uma exógena, ou seja, uma que vem de dentro de você, uma que vem de fora de você, que a obsessão vem de fora. Normalmente tem a mista, não é? Ou ela começa através da obsessão, ou ela começa através dos seus pensamentos negativos. Tá? Quem tem muito pensamento negativo tem muito obsessor do lado. Quem é pessimista, não é? Quem tem muita raiva, mágoa, ressentimento, por lei de vibração, traz para o seu campo os obsessores. E por lei de afinidade também. Então, nós temos um quadro aí, esses são alguns aspectos, tá, gente? Isso aí é uma gota no oceano. Então, nós temos as doenças, elas são todas através do perispírito, todo mundo já sabe disso, né? Quem está fazendo esse curso. Primeiro, nós teve até a aula do tratamento holístico, que a Cris deu. Primeiro, o espírito pensa, o perispírito faz os fluidos de acordo com o pensamento e somatiza no corpo. O corpo nada mais é do que uma caixa de ressonância do que está acontecendo a nível de pensamento e de sentimento. Então, você tem as físicas, as neuroses e a psicose. Nas neuroses, você tem as depressões, os medos, as fobias, as inseguranças, etc, etc. Na física entra tudo, e nas psicoses você entra principalmente a esquizofrenia, a catatonia e outros tipos de situação, como o autismo. E nós vamos estudar essas que estão aí. A alergia, nós já estudamos, né, do Dia das Cruzes. Vamos estudar o que é uma doença, uma enfermidade auxiliar, por que a espiritualidade permite que a gente tenha uma enfermidade auxiliar, as kármicas, o que é uma doença fantasma, todas as formas de física, como se instala, as infestações, como é que elas ocorrem, simulacro, que é excelente, vampirização e a parasitose mental. Então, nós estudaremos todos esses tipos de doença, como elas ocorrem, e nós estamos tendo todos eles o tempo todo. Ok? O simulacro é simplesmente quando um espírito doente encosta em você e você sente a doença do espírito e pensa que é tua.
Se ele demorar no acoplamento através do perispírito, ele acopla o perispírito no teu, demorar muito tempo, você absorve as energias, acaba que você acaba ficando doente. Acaba que você acaba bom. Né? Então, você termina ficando doente pela absorção fluídica. Mas se você percebe, né? E há uma diferença aí entre psicofonia e simulacro, que nós vamos estudar no momento certo. Todos esses são sincronizados pela lei de causa e efeito, são complementares, e tudo está sobre a tutela da justiça divina através da lei de causa e efeito. Então é isso. Alguma pergunta? Perguntem. Acho que não tem nenhum de nós aqui que não fica doente, não é? Ou está doente. Ou conhece alguém que está doente. Ou nem sabe que está doente. O silêncio é uma concordância, é uma discordância? Eu gostaria de relatar um fato que aconteceu há muitos anos, quando minha sogra teve câncer. Isso já faz uns 15 anos, penso eu. E nós passamos bastante tempo no CEPOM. E até recentemente eu vi esse médico mesmo dando entrevista num programa de TV. E esse médico, oncologista do CEPOM, que era um dos diretores lá, ele falou que ele estava fazendo esse tipo de pesquisa, e ele disse que quase que a totalidade dos casos de câncer tinham fundos emocionais. Eram pessoas que daí ele se dedicava a conversar com os pacientes, né, a tentar descobrir problemas, descobrir como é que era a vida do paciente, e a maioria deles relatava grandes mágoas, rancores, sabe? E ele disse que isso era uma coisa muito... Era assim, quase que na totalidade tinha esse tipo de fundo, pessoas com grandes mágoas, pessoas rancorosas, que ou não se perdoavam, ou não perdoavam, né, alguém que tivesse lhe ofendido. Então, falando agora, Jorge, me veio bem à mente o relato desse médico, eu achei bem interessante. Era isso. Não sei qual é o nome, mas é o sobrenome, mas é Dr. Luiz, ele é espírita também. Dr. Luiz alguma coisa, não lembro o nome dele. Luiz Carlos, alguma coisa assim, eu acho. Eu acho que é esse mesmo. Ele estava naquele ND, sabe, no ND, Não, Canal 4, só não ele lembro deu sobre o nome. entrevista faz pouco tempo, assim. Ele deu entrevista, achei, nossa, fiquei encantada, assim. E era esse mesmo médico que eu conheci pessoalmente há anos atrás, né? Lá no CEPOM. Usa um óculosinho, né? Eu acho que... Usa óculos, não usa? Sim, o senhor Bendidade já, né? Isso. Ele hoje, pelo que eu entendi, ele já está até aposentado, assim, na questão da medicina, né? Mas ele está escrevendo, ele escreve bastante livros, parece, pelo que eu entendi. Mas Luiz Carlos Silveira. Se eu não me engano, o sobrenome não lembro mesmo, mas eu sei que é Luiz. Luiz Carlos Silveira. Eu não tenho certeza, mas enfim, é essa a situação. É isso aí. A Louise Hay diz isso no livro dela, né? Que o câncer ele vem das mágoas, né? E dos ressentimentos. A mágoa, ela transforma uma célula boa numa célula doente. Né? Ela apodrece a célula, assim dizendo. E aí, através da mitose, isso vai se multiplicando. Eu tenho a minha professora aqui de ciência, que é a Tati, que ela pode explicar qualquer hora para vocês aí. Hoje ela está meio ressabiada. Ela está doentinha. Foi uma festa ontem e ficou meio nervosa. Tá de ressaca, né, Ju? Próxima, Cris. Então, nós vamos entrar agora, doenças e obsessão. Volto a dizer, não existe obsessão sem doença. Quando vocês estiverem doentes, se pergunte, por que minha frequência caiu? A Helena tocou num ponto aí que a pessoa tem mágoa. Tem muita gente que tem tanta mágoa e ele já passou a ser a mágoa que ele não sabe que nem porque ele tem mágoa. A nossa grande dificuldade é enxergar essas coisas em nós. Às vezes a nossa percepção ela não alcança porque a gente se tornou aquele movimento. A gente se tornou aquela coisa. E a gente precisa de alguém exterior que venha dizer para nós, olha, você é um cara que se magoa muito, você é um cara que fica muito irritado. E quando essas pessoas vêm, a gente acha ruim.
que é o que comumente acontece. Então, toda vez que sua frequência cair, você vai trabalhar numa frequência baixa. Na frequência baixa só tem espírito inferior. Se você trabalhar numa baixa frequência, numa onda longa, você vai trabalhar muito no terra-terra, muito com espíritos sofredores, doentes, vingativos, grupos de obsessão muito fortes. Então, a questão é a vigilância. Quando nós falamos de alienação mental, e nós fizemos até aquele quadro resumo, é fundamental você vigiar a tua mente, teus sentimentos o dia todo. Se não vigiar, se não buscar esse autoconhecimento a partir disso aí, não buscar uma ressonância com o seu coração, para ficar o dia inteiro em prece, se relacionando com a espiritualidade superior, você vai receber. Se não tomar cuidado em chegar em determinados ambientes e perceber o fluido, você leva os coleguinhas tudo junto. Não tem por onde, gente. Se tiver afinidade, você vai levar. Isso é lei da física, isso não muda. Não adianta falar não vai acontecer comigo. É lei, vai acontecer com todo mundo, qualquer um. E ela acontece por bem ou por mal. A gente é que escolhe com qual tipo de situação a gente quer ter uma ressonância. Com qual tipo de situação você quer se relacionar. A partir da ressonância estabelecida. Então, ficar se queixando, reclamando muito o dia todo, ficar achando ruim da vida, ficar dizendo que a culpa é dos outros, ficar xingando, ficar... Esquece. Está carregando um bando. E uma hora, um desses vai se acoplar, de certa forma, através do coronário, que acabou, você começa a absorver todo o fluido dele. Vocês vão ver no transcorrer do curso, nós vamos ter estudo de casos exatamente desse tipo de situação. Próximo, Cris. Nós vamos fazer, a mentora Joana de Ângelo, através do livro Painéis da Obsessão, foi tirado de lá, ela faz uma introdução muito bem feita, né? Que já é mais ou menos tudo isso que nós acabamos de falar. Na raiz de todas as enfermidades que se tinha um homem, encontramos o desequilíbrio dele próprio, a sua causa preponderante. Então, a causa está sempre em nós, sempre em nós. Tem uma aula que nós vamos fazer também, que é a obsessão na infância, não é? Então, tanto faz se é uma criança, se é um adulto, se é um velho. A causa sempre é ele. E a causa está sempre no passado. Nós hoje estamos recebendo os efeitos dos abusos do passado. A partir de agora, você pode fazer um novo lançamento. Mas primeiro você precisa viver os efeitos de forma resignada, paciente e inteligente. Por isso que o curso é inteligência espiritual. Se você não tiver inteligência para se movimentar, você piora o quadro. E ele não vai embora sozinho. Não adianta, não imagine que nenhum espírito vai desfazer a lei de Deus. Nenhum deles. O que é lei, é lei. Então, não tem como. Não imagine que vai aparecer alguém para modificar um quadro sem o seu esforço, sem você se transformar, sem você modificar comportamento, pensamento, sentimento, atitudes, etc, etc, etc. Para melhor. Não vai. Então, o homem inteligente, ele não reclama, ele observa, ele aprende, ele se coloca na posição de estudar ele mesmo, dentro daquele movimento, e saber qual é a melhor posição para ele espiritual. Isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de evangelho. Jesus, no evangelho, ele fala várias e várias e várias vezes da vida futura. O que isso quer dizer? Você precisa viver o agora, não é? Sabendo que tudo isso que você está passando, se você souber passar, se tiver inteligência para passar, paciência, tolerância, resignação, souber se movimentar, que lá no futuro você tem um ganho.
que é no mundo espiritual e nas próximas vidas. Se você não tiver esse pensamento, a próxima vida vai ser igual a essa, ou pior. E isso é lei. Não tem assim, mas, por onde, é lei. Se não entender, se ficar criando focos de resistência, não ajuda em nada. Por isso que vive-se numa gangorra, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Próximo. A necessidade de viver em sociedade é a manifestação do amor, na sua expressão mais profunda, impelindo os indivíduos para uma comunhão de sentimentos mais plena, através da qual se realiza. As desditas morais, angústias geradoras de sofrimento, de vário porte, resultam na visão distorcida sobre o amor, que leva a criatura às imposições egoístas que disfarçam com a aparência do sentimento humano. A gente faz isso o tempo todo, não é? A gente pega a nossa carência, pega os nossos problemas, jogamos em cima dos outros e dizemos que isso é amor. E não é. Próximo, Cris. Em face da aplicação arbitrária ou do abuso da faculdade de amar, submetendo o próximo e o explorando, impondo-se e corrompendo, é que surgem os antagonismos, os ódios fulminantes, as mágoas de lábio curso, os estímulos à vingança, e porque agasalhados por sofreguidão, estiolam as tecelagens sutis da organização espiritual, facultando o desencadear de inúmeras doenças. Nós temos uma certa dificuldade, devido às personas, às máscaras que a gente usa, e nós temos uma forma mental de fuga e dificuldade de ver a realidade. E essas questões que a mentora colocou ali, a Joana de Ângeles colocou ali, vingança, paixões, ciúme, não é? Mágoas, ressentimentos, desejos que a gente abusa, qualquer coisa que você queira inventar. Nós temos dificuldade de ver isso na gente. Porque nós temos uma forma mental de fuga e temos dificuldade de ver isso nos relacionamentos familiares que a gente tem ou de trabalho. A gente foge, a gente separa, a gente diz que não está ali, a gente se irrita, a gente briga, a gente tal, mas está todo mundo ali sem assumir uma postura diferente, inteligente, não é? De fazer um movimento a nível de causa para eliminar os efeitos e você poder dar um passo adiante e levar com você todos esses outros que ficaram para trás. Então, o que se vive? Se vive no mundo de fantasia, no mundo das máscaras que a gente vive, das imagens que a gente construiu, e cada um faz sua imagem, e a partir daí você projeta a imagem do outro, né, de acordo com a sua necessidade. Quando o outro não te oferece, fica com raiva dele. E aí você quer ficar nessa convivência de mentira. E quer que isso dê certo. Eu não sei como isso pode dar certo. Não é? Se alguém aí souber, por favor, me diga como é que isso vai dar certo. E aí, às vezes, passa-se a vida toda vivendo essa mentira, sem assumir uma postura inadequada. Eu não estou dizendo... Qualquer um de nós pode se perder. Eu já me perdi várias vezes na minha vida. Mas chega uma hora que você precisa se encontrar e você precisa falar, bastou, agora eu vou tomar o passo certo. Agora eu vou fazer o meu rumo. Eu vou determinar o que eu quero e o que eu não quero. Eu vou olhar para mim e ver os meus problemas e vou começar a resolvê-los. E eu vou parar de projetar nos outros
as minhas questões e pedir para que os outros resolvam, sendo que eles não podem conseguir. Eles não vão fazer isso. E aí as obsessões, elas ficam cada vez mais liberadas, não porque Deus queira, porque a minha frequência caiu. A minha frequência caiu. E ela continua em queda, porque cada vez que eu tenho uma desilusão, um desgosto, uma raiva, a minha frequência cai. E cada vez que eu fujo, eu não quero ver, eu disfarço, eu minto para mim mesmo, eu me faço de cego, a frequência cai, porque a frequência não dá para mentir. Não dá para mentir. O pensamento que você está congelado, você pode disfarçar a partir da persona, mas aquilo, a estrutura da causa, ela está presa no perispírito e na culpa. Isso aí você não consegue mentir. Por isso que o espírito vê facilmente as nossas mentiras. E ele conhece a gente mais do que a nós mesmos. Porque tem algumas máscaras que elas estão tão pregadas na gente que a gente nem sabe mais qual é a verdade. Próximo, Cris. Eu não sei se vocês compreenderam o que eu falei. É muito importante que vocês compreendam. É muito importante que vocês façam reflexões através disso. Todo mundo está encarnado ainda. Todo mundo tem tempo ainda de dar um passo diferente na vida. Amar é uma arte que exige maturação e sacrifício. Não tem amor sem sacrifício. Ponto. Não tem amor sem renúncia. Ponto. Não tem amor sem você se sacrificar para o outro ser egoísta, para o outro ser orgulhoso, para o outro ser arrogante, para o outro ser metido, para o outro fazer você ligar de sapato. Se você não for um servo, um nada, se sacrificar, receber todos os golpes com misericórdia, com paciência, com resignação, usando da inteligência, sabendo que aquilo é para o seu bem, para a vida futura, não tem saída. Então, o amor é muito diferente disso que todo mundo fala. Nós falamos da busca do prazer, mas não é amor. Pode ser qualquer outro nome, sei lá, invente qualquer nome, mas não é amor. Então, o que nós precisamos é desse amor. É desse amor. Esse amor te coloca dentro do reino de Deus, que está em você, e que os seus movimentos te afastam dele. Primeiro, porque eles não são 100% reais, depende da máscara que está usando. Segundo, depende do impulso que está preponderando naquela época, do instinto, ou do desejo, ou do medo. E ele fala ali, deve investir os valores e sentimentos e dar inteligência para atingir a plenitude. Se você não tiver inteligente dentro do processo, esquece, você está sendo dominado. Tem alguma vontade que não é a sua, dominando você, conduzindo você, induzindo você, levando você. Porque o que acaba com esse processo de indução é exatamente o discernimento, a inteligência, o processo de você analisar uma situação, um pensamento teu ou qualquer coisa parecida. E aí você não alcança nunca a plenitude. A plenitude é a dualidade da carência, né? E essa plenitude elimina o vazio, elimina o afastamento. Ela tira de você todo o sentimento egoísta. Esse amor sem algemas fomenta senso de fraternidade que produz uma generosa tolerância para com as faltas e limitações alheias e perdoa em razão de poder penetrar as razões que se ocultam por trás das aparências, nem sempre agradáveis. Despe-se da pequenez possessiva, egoísta, pessoal e emotiva, levando um profundo comportamento altruísta, genérico e rico de respeito aos direitos dos outros com inalterável renúncia pessoal. Então, o amor, ele quer a renúncia. O que eu quero? O que eu quero é ser ninguém. O que eu quero é ser certo. Eu quero ouvir o que o outro quer e vou servi-lo. Eu vou renunciar a tudo para servir, para ser útil. E aí sim, aí você está sendo altruísta. Aí acabou
né, a vida de máscaras, de persona, do ego te conduzindo para lá e para cá, e o distanciamento do céu. Então, ser conduzido pelo ego ou por obsessores te leva você para dentro das trevas interiores, no meio da sua sombra, que se você chegar no meio da sombra sem o fio da Ariadne, né, quando o Teseu entrou no labirinto para enfrentar o Minotauro, ele teve que levar o fio para poder sair. E a mentora Joana de Ângeles, num dos capítulos, ela diz que esse fio de Ariadne, para nós, é as reencarnações. Então, você precisa fazer um estudo das pessoas que convivem com você, mais próximas ou não, e saber a relação que você tem com ela, para você saber como você se movimenta, né? Esse é o fio da Ariadne. Você vai entrar numa sombra que é sua, de saber que, de repente, você é o devedor. E assumir essa postura, e o outro é o cobrador, que você cometeu uma barbaridade, não foi o outro. Porque se quem está dentro do processo de privação de dor é você, então você é o devedor. Não é? E aí você saber se movimentar. Eu não sei, eu realmente não compreendo o quanto vocês compreendem a importância desse estudo que nós fazemos, né? Eu como estudei bastante, foi 2 anos, né? Me preparando para isso. Eu acho que eu criei nesse período uma consciência maior a esse respeito. E como eu tento viver de acordo com aquilo que eu falo, né? Então eu sei um pouquinho daquilo que eu estou falando para vocês. Vocês não querem falar nada? Eu preciso beber água aqui. Cadê a Cris? Cadê a Tati? Cadê... Ô, Jorge. Oi. Tem. Foi rapidinho? uníssono, pode falar. Ô, Jorge, estou falando assim, bateu a seguinte dúvida agora. Falando especificamente aqui da minha situação, né? Um menino sofrendo, meu neto sofrendo fisicamente, e nós em volta sofrendo com a dor dele. Como se interpreta isso, assim, nessa questão de débitos? Entendeu a minha pergunta, não? Ele é o devedor, não é? Ele é o devedor. Ele está dentro de um processo que ele pode sair vitorioso na vida futura, né? Ou nessa, dependendo do comportamento. Depende Mas muito e nós? do... Oi? E nós, que estamos em volta sofrendo também com o sofrimento dele? Então... Também todos os devedores seriam? Então, espera um pouquinho. Só existem 2 caminhos, né, Helena? Do amor ou da dor, tá certo? Não existe outro. Então, ou alguns de vocês vieram por amor, não é? Ou receberam por amor. E tem essa possibilidade, né? Você se sacrifica, o amor não é sacrifício. Então, você vem e se sacrifica por amor. Você aceita passar junto a expiação de alguém, não especificamente desse caso, de qualquer um, né? Você aceita expiar. No livro tem várias situações dessas, de mães que se adiantaram, tem os filhos sofrendo, ela aceita sair, né? Descer de onde ela está e reencarnar para receber o filho, né? Por amor. E a outra é porque você é cúmplice. Todos são cúmplices, todos ajudaram ele a ficar desse jeito. E não tem como saber, na verdade, a gente não tem como, né? Você tem pelo sentimento, né? Qual é o sentimento que você tem? Ok? Qual é o sentimento que você tem? Se é por amor, você tem um tipo de sentimento. Se é por cúmplice, você tem outro. Se você realmente foi a causa por ele ter se aprisionado numa mágoa e num ressentimento e numa revolta tão grande, você também vai ser. Você vai sentir culpa, você vai sentir um pouco de remorso, você vai sentir mais triste, né? Vai doer mais. Entendeu? Disso, é essa inteligência que eu estou falando. Da convivência, você pegar aquilo ali, estudar e você se colocar, né, dentro da situação de forma inteligente, tentando descobrir essas coisas para você saber o movimento correto que você vai fazer.
Mas eu penso que, na dúvida, amar é o melhor caminho, né, Jorge? Não, Se não isso aí não tem compreender, dúvida. Não tem dúvida. De todo jeito, a solução está no amor, não é? sim. Se você for, se você já veio por amor, já veio por amor, não é? Certo. A outra situação é todo mundo se amar, não é? E a outra situação é identificar a causa, né? A causa, me parece que ele é muito revoltado, não é? Uhum. A revolta sempre é contra Deus. E essa revolta, ela pode ser exprimir também, ser expressa através de quem está próximo dele, quem é que ele gosta mais e quem é que ele não gosta muito perto dele. Você vê que a vida dá várias indicações, é só observar. Com quem ele se sente mais feliz, esse é um espírito amigo. Com quem ele não se sente muito bem, esse já não é tão amigo, não é? Não é assim com a gente? Com quem ele fica mais revoltado, com quem ele não fica, com quem ele se pacifica mais. Tem várias situações. E a outra é doutrinar ele, né? É ter paciência de conversar quando ele tiver... Eu estou falando ele, mas é qualquer um, gente. Não é? Esperar a pessoa estar calma, mansa e conversar com ela. Ô, E Jorge, tentar mas plantar a semente, né? só para contar um fato que eu fiquei bastante assim impressionada, né? E no último domingo, nós iniciamos aqui o Evangelho no Lar, coisa que a gente nunca fez, né? Começamos agora. E aí ele pediu, o pequenininho, né, a doente pediu para abrir, né, o Evangelho Espírita. E ele abriu bem na parte que falava da questão da expiação, que toda angústia, todo sofrimento. Gente, eu fiquei assim, passado olhando, sabe? Até comentei com a Cris. Primeiro, ele ter iniciativa, e depois, assim, ele tem só 5 anos, tá? Muitas palavras ali não entendi. Mas enquanto eu lia e conversava com eles, ele ficou olhando assim, vidrado, ele nem piscou, assim, sabe? Eu achei muito estranho, assim, sabe, esse acontecimento, que, assim, nossa, né? Ele está nesse sofrimento todo, nessa expiação toda, e abrir justamente nessa parte e ficar me olhando, ele me olhou muito sério enquanto eu lia, eu fiquei bastante mexida com isso, sabe? O Helena, não é por acaso, e não é estranho, é todo um trabalho que tem sido feito a nível espiritual. Você Quando acha eu que digo ele poderia, né? que ele Quando eu digo poderia tudo estranho, é isso isso. Oi? por acaso? Vocês fazerem Não, evangelho não. e começarem, não tem nada disso. O que tem é um trabalho muito grande no mundo espiritual para que essa situação ela aconteça com menor sofrimento e maior ganho espiritual para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, nenhum de vocês pode cair, não é? Cair em pranto, cair em descrédito, em depressão, em tristeza. Vocês precisam lembrar que ele precisa de um fluido bom. Sim. E o fluido precisa pegar dali, de quem está bem. Ele precisa de muito carinho, amor e compreensão. E precisa de muito evangelho, de alguém que, né, fique do lado dele, conversando com ele, explicando para ele assim que tiver oportunidade. Eu lembro, Helena, que o ano passado, não é? Antes de você entrar em algumas situações da sua vida particular, eu falava para você, Helena, a vida te preparou porque a tua família vai precisar de você. Lembra disso? Não? Lembro. Você precisa Como puxar lembro? todo mundo para cima. Teu marido, teus filhos. Não é por acaso que você está recebendo. Entende? E não é. Ok? Quem precisa dar uma direção para a família que está perdida é aquele que conseguiu, pelo menos, enxergar o farol. Não é? Então, é preciso manter um nível. É muito difícil, não é? É complicado também, não vou dizer que não é. É duro ver o sofrimento, meu Deus, né? Que Deus abençoe todos vocês, né? Mas é daí que o espírito tem que tirar força interior, não é? É daí que ele precisa se tornar melhor. É daí que ele precisa superar, transcender a si mesmo. E é aí que ele vai se ligar com o Pai, não é? É exatamente dentro do sofrimento tem que surgir o amor, não é? Não tem várias frases do Evangelho de livros espíritas que diz que no lodo nasce a flor, né? Nasce o perfume da flor, que Jesus falou que é o perfume da caridade, né?
que exala para tudo quanto é canto. Então é isso. Todo mundo tem uma ideia muito errada, que é na rede, ou é no carnaval, ou é nos risos das festas. Não é. Nesses lugares não vai conseguir muita coisa, a não ser obsessão. É daí que precisa tirar a Helena poderosa, Helena com ressonância a Deus, um espírito imortal, cheio de amor, está aí dentro. A líder, a companheira, a amiga, a mãe, vai sair daí. Mas que leve todo mundo para frente, não que caia junto. Está tudo dentro de você. E toda ajuda está recebendo. Ah, sim, isso é verdade. Vocês precisam dar os passos certinhos, né? Sim, a gente está Não tentando. tem como o mundo espiritual ajudar mais se a parte nossa também não faz nenhum esforço, né? Sim, Ok? A Cris queria falar também? obrigada, Jorge. Sim, eu só queria fazer um comentário, né, que desse texto que Cris, tu... é Oi? uma pena que você só queria fazer um comentário. Eu Não, mas estava louco. é só um pequeno 2, 3, comentário 4. mesmo. Não é um pequeno, eu quero que você faça um grande, pelo amor. É porque de tudo isso que tu estavas falando antes do comentário da Helena, né? E a gente deveria ver a vida como um estar, né? E não como uma coisa que se findasse nela mesma. Porque se a gente conseguisse ver a vida como um estar, a gente exportaria muito mais todas essas coisas e a gente teria um entendimento muito menos egoísta, né? De querer tudo naquele momento, de querer um relacionamento maravilhoso, sabe? E então, como a gente vê a vida como uma coisa finalizada, que acabasse nela mesma, a gente tem todas essas dificuldades. Porque por mais que a gente saiba, e a gente vem estudando muito tudo isso, né? Poxa, a gente sabe que existe várias vidas, mas a gente insiste com a nossa mente aqui totalmente mecânica, né? E condicionada a compreender a vida como se ela fosse única, né? Essa vida material que eu quero dizer. Então, a gente quer tudo que aconteça tudo aqui. E, na verdade, é um estar. Eu estou, nesse momento, passando, a Helena está passando por isso tudo, e aqui realmente não desmerecendo a dor, porque é só quem passa, né? Deve ser uma dor realmente extrema, mas para qualquer coisa que a gente viva, de bem ou de mal, que seja a dor ou a alegria, isso é um estar, não é definitivo. Tem muito mais coisas para a gente viver, né? Nessa vida e, consequentemente, nas próximas. Mas que tudo vai depender muito do nosso caminhar, né? Para onde eu vou caminhar? Eu estou usando a minha inteligência, eu estou percebendo por onde eu estou indo, ou eu estou andando em círculos novamente, né? Fazendo as mesmas coisas. Então, era isso. Muito bom, excelente. Participe mais vezes, hein? Alguém mais? Vamos mais uma, Cris. Sendo o espírito, agora prestem atenção, né? Sendo o espírito modelador dos equipamentos que se utilizará na reencarnação, desdobra as células da vesícula seminal sobre as matrizes vibratórias do perispírito, dando surgimento aos folhetos blastodérmicos que se encarregam de compor os tubos intestinal e nervoso, os tecidos cutâneos e todos os elementos constitutivos da organização física e psíquica. Então, o espírito é pensamento, o perispírito é sentimento e o corpo físico é a materialização de tudo isso. Então, ele diz, o espírito é modelador. O pensamento que o espírito está tendo vai fazer o molde através do perispírito que vai se materializar no corpo físico. E ele diz como? Através da vesícula seminal, através das questões das matrizes perispirituais, né? Das culpas que estão ali,
dos tecidos que nós já rompemos nas encarnações passadas e ferimos, criamos úlceras nesse perispírito, dão surgimento a todo o resto. Então, não é acaso, não é que você chegou aqui e pegou uma doença. Não, isso já vem. O perispírito ele só modela de acordo com o pensamento, com a culpa que está lá na consciência e com a matriz perispiritual que você carrega. E o que estiver preponderando é o que vai preponderar no corpo físico. Ok, gente? Vocês estão compreendendo? Sim, Jorge, está bem claro. Ok. Próximo, Cris. São bilhões de seres microscópicos individualizados, trabalhando sob o comando da mente, que retrata as aquisições anteriores, na condição de conquistas ou dívidas, que cumpre aprimorar ou corrigir. Cada um desses seres que se ajustam perfeitamente aos implementos vibratórios da alma emite e capta irradiações específicas, em forma de oscilações eletromagnéticas que compõem o quadro da individualidade humana. Pronto, melhor que isso, impossível. Não é? Então, a sua mente, a mente é onde o pensamento se coloca, né, onde ele se manifesta. Então, essa mente vai para o perispírito, que vai para o corpo físico, modelando tudo. Então, e cada disso aí oscila dentro de uma frequência vibratória, e aí compõe o seu quadro individual. É assim que se forma o teu corpo físico, as tuas doenças, as tuas saúdes, as tuas felicidades ou infelicidades, alegrias ou tristezas, e etc, etc, etc. Então, quando fala assim, tudo é pensamento, é verdade. Vigie teu pensamento. Agora sabe por quê. Não tenha pensamento negativo, não fale mal de você mesmo, não fale que você é burro, não fale que você é triste, não fale que você faz tudo errado, não fale que você não presta, não fale que eu me odeio, que eu sou isso, não fique com mágoa de ninguém, por causa disso. Tenha pensamentos positivos, agora vocês sabem por quê. O pensamento positivo se transforma na energia boa através do perispírito, que se somatiza no corpo físico como saúde. Agora, não vamos esquecer que nós temos as aquisições anteriores, que nós vamos ter que aprimorar ou corrigir. Por isso que precisa de inteligência. Agora, vocês entendem? Como é que eu vou aprimorar ou corrigir algo se eu estou alheio a ele? Se eu nem ligo, se eu nem entendi, se eu nem sei o que é. Então, é preciso inteligência, uma investigação. Não é isso? Quando você faz essa investigação e você usa a inteligência nesse sentido, você está aprendendo a dirigir o seu espírito. Você deixa de ser dirigido pela lei. Você entrou em obediência, em concordância, em ressonância com o alto. Saiu de baixo. Então, está dentro de um problema? Está dentro de uma doença? Aqui, essa é a solução. Tome seu remédio, não é? Vá no seu médico e faça isso também. Elimine a causa que o efeito desaparece. Próximo, Cris. Em razão da conduta mental, as células são estimuladas ou bombardeadas pelos fluxos dos interesses que ele apraz, promovendo a saúde ou dando gênese aos desequilíbrios que decorrem da inarmonia, quando essas unidades em estados de mitose degeneram, oferecendo campo às bactérias patológicas que se instalam, vencendo os fatores imunológicos desativados ou enfraquecidos pelas ondas contínuas de mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, lubricidade e viciações de qualquer natureza que se transformam em poderosos agentes de perturbação e do sofrimento.
Melhor que isso, ninguém explicaria. Ô, Tati, você vai me deixar sozinho aqui, né? Falando, falando, falando. Não vai dizer nada, né? Hoje eu tô só ouvindo, amigo. Não, não. Pode falar, fala alguma coisa. Não, eu tô... A cabeça tá explodindo aqui nesse momento. Aí eu Vai tô melhorar. só ouvindo mesmo. É. Tá bom, próximo, A Cris. aula é pra mim. A aula é pra mim, pra quem tá doente. Oh, my God. Ô Jorge, e essa questão de todas essas questões, né? Ondas contínuas de mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, tal, tal. Além de a gente vamos dizer assim, se autodestruir, a gente cria um campo vibratório tão ruim ao redor da gente. Eu vou dar um exemplo bem assim, bem bobo, né? Mas que hoje eu fui fazer a minha unha e a menina que faz a unha, ela disse: ai, Cris, é tão interessante que quando eu vou fazer a unha, tem certas clientes que eu só de pegar na mão delas, eu começo a bocejar, o meu olho baixa, me dá um sono, daí eu tenho que dizer, ai, tem que tomar um cafezinho. Eu achei tão engraçado. E assim, como e às vezes a pessoa está ali rindo, conversando, mas cria um campo e isso é contaminado por tudo isso, né? E às vezes não, e a gente convive com pessoas de todos os tipos, no sentido de vibração, né? E se a gente começar a observar, como tu falou ali antes, é muito sério, porque a pessoa, às vezes tu chega num lugar ou com algumas pessoas e tu sente um mal-estar tão grande, e se tu realmente não te conheces e tu te deixa dominar por aquilo, é muito complicado, né? E Sem é dúvida, isso. Cris. Hã? O Cris, o fluido, ele vai para o ambiente. Você carrega tanto fluido Sim, que a sua psicosfera fica tão carregada que o fluido vai para o ambiente. Então, se você mora numa casa, você vai beber uma água com esse mesmo tipo de fluido. A sua comida sai com esse tipo de fluido. As sim, paredes grudam esses fluidos, o sofá, as mesas, tudo, sua televisão, sua cama, fica cheio desse fluido. sim. Eu acho que se a gente pudesse ver, né, acho que a gente ia deixando uma gosminha em todo lugar que passa, assim. Tem uma aula que ela é tão forte que eu nem coloquei, que ela chama matéria mental. E ele fala isso que você acabou de falar aí, que se você andar na rua, se tivesse olhos para ver, você veria alguns vibriões, algumas lesmas subindo pelas suas pernas, você veria que você pisa praticamente em lama, né? É uma fumaça que fica a meio metro do chão e a gente sai pisando nessa lama. Ô, Jorge, Oi. eu vou relatar, eu já falei para a Cris, né, comentei com a Cris, e sábado passado eu fui no Seara, que eu queria comprar o Evangelho, mais uns livros e tal, e resolvi assistir uma palestra lá, né, sábado à tarde. Eu saí de lá, Jorge, eu fui conversando com a Cris, assim, não sei exatamente o que aconteceu, eu vou relatar da forma como eu saí de lá. Eu entrei no carro, eu comecei a bocejar, eu vim bocejando até em casa. Sabe o que é bocejar? Assim, ó, várias vezes, eu mal conseguia respirar. Cheguei em casa, eu chamei a Cris, porque eu estava tão ruim, estava me sentindo tão mal, que eu já fui logo conversar com ela. E assim, ó, eu cheguei, aquilo não passava, eu bocejava, daí eu tentei fazer várias coisas, e e eu simplesmente sentei no sofá, e aí eu tinha comprado o Evangelho, né, Espírito, comecei a folhear. Aquilo foi aumentando. E sabe o que é tu dormir sentada? Eu dormi sentada por quase 1h30. Foi um sono muito estranho, uma coisa assim, surreal. Eu não me recordo de ter passado por isso. E quando eu acordei, então eu acordei um pouco melhor. Até disse para a Cris, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu estava tão carregada aqui no Ceará e não tinha me dado conta, ir lá no Ceará, aquela energia, porque eu tomei passe, né? Deu uma chacoalhada, ou se peguei alguma coisa, olha, muito, muito pesado, assim, nossa, que mal-estar, Jorge, que mal-estar que me deu, uma coisa surreal. E Tem um aí, monte de só para contando, possibilidade. mas eu já quero aproveitar, que essa semana, sim, são semanas de eventos, né? Ontem de manhã, a Cris é minha confessora, tadinha, eu perturbo ela bastante. Ontem pela manhã, Oi, pode falar. ontem pela manhã, eu acordei
numa irritação, numa coisa tão ruim, algo que não era meu. Mas, veja bem, levei pelo menos 1h30 para me dar conta do estado em que eu me encontrava. Aí fiquei assim, bem ruim, tava aquela irritação, nada estava bom. Aí começou a doer meu estômago, sentia dor no peito, uma coisa assim, sabe? E aí, pá, caiu a ficha, sabe? Me dei conta, eu disse, opa, tem alguma coisa acontecendo, né? Isso aí não é meu. Mesmo estando consciente, Jorge, eu não conseguia virar o jogo, virar essa chave. Eu tive que me recolher, rezar. Fiz uma oração, pedi a Deus que me ajudasse, né? Que não, aquilo aí não era... embora eu não tivesse a total compreensão do que estava acontecendo, mas pedi ajuda, porque eu não estava conseguindo sair daquilo ali. Eu até comentei com a Cris, gente, foi quase que instantâneo, assim, sabe? Depois da oração, veio aquela serenidade, tudo dissipou. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive ontem pela manhã. Só para engatar as duas coisas que eu queria contar. É isso aí. Mas pode ser que você seja médio também, e que você foi no Ceará e eles aproximaram um espírito sofredor de você, e você ficou com as impressões do espírito, entendeu? Você ficou com fluidos do espírito. E por que eles precisam fazer isso? Porque ele pega um espírito, isso chama-se choque anímico às vezes, e ele encosta o espírito em você para o espírito absorver a tua energia. Mas quando ele absorve a tua, isso ajuda ele a ter uma clareza mental. Aí ele ser ajudado, né? Ele perceber a vida dele. Mas você cede o seu para ele, mas você recebe o dele. Aí você fica mal. Entendeu? Nós vamos ter uma aula sobre isso também. Entendi. Então vamos lá, gente. Nos casos de fenômenos teratológicos, teratológico, gente, é o estudo das anomalias que se desenvolvem no nascimento, tá? Nos casos de fenômenos teratológicos de patogenias congênitas, encontramos o espírito infrator encarcerado na organização que desrespeitou impunemente, quando colocou a serviço da irresponsabilidade ou da alucinação, agora recuperando de imediato os delitos perpetrados, mesmo que em curto prazo expiatório. Então, aqueles casos congênitos do nascimento, né, aquelas doenças do nascimento, aquelas alterações morfológicas, né, elas vêm também do passado, né? São estados expiatórios, esses de breve momentos. Então, vocês percebem que nada fica impune perante a lei, né? Problemas de graves mutilações e deficiências e enfermidades reversíveis surgem com os efeitos da culpa guardada no campo da consciência em forma de arrependimento tardios pelas ações nefastas antes praticadas. Então, pode ver que a mentora agora ela está dando quadro desde o nascimento até outros tipos de situações. Próximo. Nesse capítulo das curvas, origina-se o fator causal para a injustiça obsessiva. Oi. Eu posso tirar uma dúvida? Desculpa te atrapalhar. Mas, por exemplo, assim, ó, imagine que, então, uma pessoa nasça, deixa eu ver, tetraplégica, beleza? Ela já nasceu tetraplégica, então ela tem como é que eu vou explicar? É o que tu falou, assim, ela já trouxe isso de outras vidas, né? De dívidas, de débitos que ela tem, certo? Beleza. E a pessoa que depois, sei lá, está aqui vivendo normalmente depois de 40 anos, de repente, um acidente, fica tetraplégica. Qual seria a relação dessas duas situações? Uma que nasce e uma que fica depois de 40 anos aqui na Terra? É a mesma coisa. Às vezes, a que pegou em 40 anos, foi dada a oportunidade dele de corrigir para que ele não passasse por esse problema, né? E, de repente, ele não corrigiu. Você viu lá que ele falava, você tem que corrigir. Volta lá, Cris. Acho que dois slides, por favor. Mais um. Aprimorar ou corrigir. Você fez uma trajetória errada. A vida te deu a oportunidade. Você não corrige, aí você passa pelo problema. Ah, Não diz que entendi. um ato de amor cobre 1 milhão de pecados, né? Se você estiver no caminho certo, ok?
Porque a questão de você passar por uma questão expiatória grave ou provas, etc., é para você aprimorar ou corrigir o desvio. Mas se você, por livre escolha, resolveu corrigir o desvio, por que você precisa da dor? Você precisa de ajuda, não de dor. Não entendi, ficou bem claro. Por isso que no começo eu falei para vocês, é um caso de inteligência, de resignação, de entender, de estudar todas as coisas, não só você, estudar as pessoas que estão do seu lado, com quem você está convivendo, qual sentimento você tem para comum, aquela que você tem raiva, aquela que você não se acomoda. Você tem que fazer um estudo de todos esses comportamentos para você saber se movimentar. E saber, principalmente, o que você tem que corrigir em você. O principal é corrigir em você. Você vai saber todos os movimentos para você fazer o movimento correto. Porque sempre, o objetivo final é sempre o amor. Sempre o amor. Então, nesse capítulo das culpas originas do fator casual, as causas estão na culpa, que está na consciência. Ok? Por isso que quando a gente faz algo errado, o nosso coração ele se contrai, é a culpa dizendo, ó, você está repetindo o movimento. Daí porque só existem obsidiados, porque há dívidas a resgatar. Há culpas a serem pedindo redenção, né? Pedindo reparação e redenção. Você precisa ser absolvido pela sua própria consciência. Próximo, Cris. No caso específico das obsessões entre encarnados e desencarnados, estes últimos, identificando a irradiação enfermiça do devedor, porque também são infelizes, iniciam um cerco ao adversário pretérito através de imagens, mediante as quais fazem-se notados, não necessitando de palavras para serem percebidos, insinuando-se com insistência até estabelecer o intercâmbio que passa a comandar. Nós estudamos tudo isso aí na alienação mental, né? Próximo, Cris. A obsessão resulta de um canúbio por afinidade de ambos os parceiros. Essa afinidade, também nós já estudamos, é a culpa ou a matriz perispiritual. Isso dá atração para que eles encontrem a gente. Então, não tem para onde correr. O reflexo de uma ação gera outro reflexo equivalente. Toda vez que uma atitude agride, recebe uma resposta de violência. Tanto quanto se o endividado se apresenta forrado de sadias intenções para o ressarcimento débito, encontra benevolência e compreensão para recuperar-se. É o que nós acabamos de falar com a Helena, né? Agora, se você não quer se transformar, não quer se modificar, não tem jeito. Gente. Não tem como. A própria culpa e a própria matriz perispiritual vai dar afinidade, vai se ligar aos obsessores e vai ser obsidiado. Até quando se resolva se movimentar em um sentido de correção da falha moral que causou a culpa. Próximo, Cris. Vocês estão todos entendendo? Carlinhos está entendendo? Tinelli, Karine? Sim, estou entendendo. Perfeito, Jorge. Sim, Jorge. Sério mesmo? Vocês ficam tão quietinhos. Eu queria saber uma coisa, Jorge. Ah, Com o exemplo da Helena ali, né? Quando nasce tetraplégico ou quando em 40 anos fica, ou depois fica, né? No meu caso, que eu fiquei e voltei ao normal, né? Não bem o normal, mas, credo, pelo amor de Deus, eu nasci de novo. Então, o porquê disso? De ficar e é retomar. difícil saber, Carlinhos. Eu não tenho uma coisa que eles chamam de mapa kármico, né? Eu não tenho o teu mapa kármico, eu não fiz estudo do teu passado. Tem uma razão, e essa razão é inteligente, agora o porquê eu não sei. Não é? Todos nós temos um mapa kármico, né?
E nesse mapa ele diz quando você vai ficar doente, quando não vai. Até o Argos, que é o principal da história dele, que ela está contando, né? Ele ficou jovem, ele pegou tuberculose jovem, né? Não foi pequeno nem velho. Pegou na juventude, entendeu? E o dele é uma doença kármica, no caso, né? Porque ele apunhalou o Felipe em 2 encarnações seguidas. Ele matou por trás, inclusive, né? Por isso que veio no pulmão. E aí ele nasceu com tuberculose. Então, o dele é uma situação kármica e nesse livro, o Maurício, que é um dos assessores da Joana de Ângeles, ele apresenta o mapa kármico e diz tudo. Até para fazer uma operação, uma diálise no mundo espiritual, que ele precisou ser operado no mundo dos encarnados, né? Mas a operação ela acontece no mundo espiritual, na verdade. E a operação é conjunta. Então, você tem um médico em todas as situações, gente, não é só no caso do Argos, não. Você tem um médico espiritual que se acopla ao perispírito do médico encarnado e operam juntos. Isso é que chama simulacro, né? E o médico encarnado não fica nem sabendo que ele foi ajudado. E o Argos, ele teve metade dos pulmões retirados, né? E para isso, para ele não morrer, mesmo assim ele morreria, ele passou por uma diálise de fluido vital, né? Ele recebeu uma quantidade X de fluido vital que daria para ele viver até 50 anos. Isso se ele não caísse de novo. Acontece que ele caiu de novo, né? Então sem esse mapa aí, kármico, nesse contexto aí, que a minha mãe é muito católica, tá? E ela se agarrou, né, com a relíquia de Padre Hells, e eu acho que a fé da minha mãe me levantou, porque ela passava no meu corpo todo, toda noite. Então, eu acho que a fé da minha mãe me levantou. Tem uma questão também, né? Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui do simulacro. Eu vou dizer aqui bem grandão para você, tá? Eu não sei. Eu vou repetir, eu não sei. Mas o simulacro é quando um espírito se gruda em você e ele te trava, né? Entendeu? Certo. E aí, quando retira o espírito, você tem os movimentos restabelecidos, né? Vamos lembrar, de novo, do começo da aula eu disse, não existe obsessão, não existe doença sem obsessão. Não existe doença sem obsessão. Valeu, Jorge. Agora Obrigado. eu vou repetir 10 vezes, para que você não fale assim, o Jorge falou que foi. Não, eu não sei, eu não sei. Se não tiver o mapa kármico, né, e se a gente não tiver acesso ao que aconteceu, a gente não sabe. Agora, a pressa da tua mãe, com certeza ajudou. Agora, que nível ela ajudou, eu não sei. Realmente, eu não tenho nem como saber. Imagine um espíritozinho inferior como eu ter acesso a essas coisas. Valeu, Okay? Jorge. Obrigado. Então, você tem lá todas as doenças. Por isso que essas doenças, Carlinhos e todo mundo, é importante estudar. Você tem a simulacro, você tem a famácia, você tem a kármica, você tem a auxiliar. Para quando você tiver uma doença, você sabe pelo menos, mais ou menos, identificar. Não é? O que é uma enfermidade auxiliar? É aquela que evita que você tenha um problemão mais lá na frente, né? Então, eles pegam o teu mapa kármico, veem a possibilidade de doença que você tem, que vai interromper vocês e ter um prejuízo lá na frente. Você vai ter a doença de todo jeito, então eles só aceleram o processo para que você não caia, tenha uma queda muito grande lá na frente. Tudo que a espiritualidade faz é para nos ajudar, sempre no sentido de nos ajudar. A gente é que não quer ajuda. Essa é a verdade. A gente refuga ajuda. A gente não faz no mínimo, mas um mínimo esforço, nenhum esforço. Nem para observar o pensamento. Isso é um fato. A nossa preguiça ela é gigantesca. Mas tudo é feito para nos ajudar. Tudo, o tempo todo. Permanentemente.
Faça uma avaliação, cada um. Qual de vocês realmente quer? E quanto esforço está fazendo? A essa consciência de culpa chamaremos matriz, que terá o acoplamento do plug mental do adversário. Não raro, a força de atração da matriz é tão intensa, por necessidade de reparação moral do endividado, que atrai o seu opositor espiritual, iniciando seu processo alienador. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador sitia a usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático, que romperá o campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Por isso a importância da prece. Você sentir um movimento diferente, você está ligado sempre em você, no seu mundo interior, na sua mente e no seu coração. Sentir um movimento diferente, entre em prece. Viu um pensamento 2, 3 vezes, entre em prece. Próximo, Cris. Ô Jorge, voltando Oi. à questão ali que a gente estava conversando do Carlinhos, né? E assim, é importante que a gente investigue os sentimentos que a gente tem, o que cada situação quer trazer para a gente, né, de aprendizado. Mas existe uma coisa muito importante que é preciso que seja entendida, e para todos nós, né, que é sempre um processo inteligente. Então, Deus nos dá a melhor oportunidade dentro de todas as possibilidades que cada criatura tem. E essa ânsia que a gente tem por saber de como foi, do porquê foi, se fosse tão necessário, nos seria revelado. E não nos é revelado. Então, independente do que foi, é um processo inteligente e pede aceitação e nunca revolta. Porque partindo desse sentimento de aceitação, da dor que cada um tenha, e de amor, é que a gente consegue caminhar. Né? Porque ficar tentando descobrir o porquê das coisas, existe uma finalidade para isso, ok, mas que não ultrapasse um limite, né? Que traga mais sofrimento. Porque imagina, né, a criatura ficar numa ânsia de descoberta e o objetivo está onde, né? Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente aceite. Então é isso, porque é sempre inteligente. A lei é fantástica, né? A gente é que complica muito. É isso aí, Cris. E como eu falei, né? Nós estamos recebendo ajuda o tempo todo. O que nós precisamos é fazer realmente um estudo moral a nosso respeito e se transformar. O processo expiatório, ele vai acontecer, está acontecendo com todos nós. O nosso planeta é de expiação. Então, e a expiação, ela é um campo vasto, né? Ela não é só das doenças, ela pode ser no sentido de relacionamento, pode ser no sentido financeiro, pode ser de saúde, pode ser de qualquer coisa, pode ter alguém que pode pegar, como diz, encher o balaio, né? Pegar de tudo um pouquinho, né? Então, é assim, ó, não vamos nos inculcar muito com muita coisa e vamos tentar descobrir a causa moral, não é? E a gente fazer um novo percurso agora, né, no sentido contrário, evoluir dentro daquele processo. A mentora colocou aí muito bem, né? A culpa é a causa de tudo, a culpa que a gente tem na consciência. Então, o nosso objetivo é eliminar a culpa. Então, nós precisamos fazer um estudo dessa culpa e aí fazer o movimento correto. Todas as outras coisas estão nos ajudando, inclusive os nossos irmãos cobradores, né? Lembre-se que eles estão cobrando porque a gente não fez o movimento evolutivo adequado. E lembre-se também que eles são
os cobradores. Então, quem deve somos nós. Não é eles. É isso. Vamos em frente, próximo. A culpa consciente ou inconscientemente instalada no domicílio mental emite ondas que sintonizam com inteligências doentia, habilitando-se a intercâmbios mórbidos. E é essa culpa que deve ser o nosso objetivo, identificar e transformar. Se redimir dela. No sentido já do perdão, primeiro do perdão, do auto-perdão, de se perdoar o tempo todo, de se compreender, de ser tolerante com suas falhas, de ser indulgente, de não colocar rigor no processo, não se criticar nunca, nunca se criticar, nem se condenar, não querer se punir, mas se amar. Esse é o caminho. Se você começar a fazer isso com você e modificar a partir do seu interior, você depois irradia para o exterior. Então é isso. Amando, todas as coisas vão se resolvendo. Próximo. De início é uma vaga ideia que assoma, depois que se repete com insistência até esculpir o receptor, o clichê perturbante que dá início ao desajuste grave. Em razão disso, não existe obsessão, apenas causada por um dos litigantes. Se não houver sintonia perfeita do outro, quanto maior for a permanência do intercâmbio com o hospedeiro domiciliado no corpo e entre encarnado, o fenômeno é equivalente. Mais profunda se tornará a indução decisiva, levando à alucinação total. Então, quanto mais sintonia, não é? Mais problema você tem. Então, quanto menos você evolui moralmente, quanto mais você se contrai nas imperfeições, nos vícios morais, mais sintonia você dá para o hóspede. Nós somos hospedeiros, mais sintonia nós damos para o hóspede. O hóspede se acopla mais, domina mais, o que torna as coisas cada vez mais difíceis. Não é? Então, é uma questão de reparação de todas as culpas, de todos os vícios morais, de todas as imperfeições morais, de todo o egoísmo, de todo o orgulho, de todas as mágoas, ambições que a gente traz dentro da gente. E transformar tudo isso. Vamos lembrar a todos que nós já somos. Não queiram vir a ser, ok? O que nós precisamos é deixar de fazer movimentos egoístas e orgulhosos. Se você controlar os movimentos egoístas e orgulhosos, o ser, né, de bondade, altruísta, de plenitude que tem em você, ele vem à superfície. Ele não vem à superfície porque você usa só o não ser, só o egoísmo e o orgulho. Isso cria um afastamento do seu próprio centro. Então, o ser fica escondido e o não ser, através do ego, através das personas, das máscaras, ele passa a mandar e comandar. Se você controlar isso, o seu ser espiritual, né, o Atma, ele vem à superfície. Por isso que o primeiro movimento é de controle. Se não entender isso, vai tentar vir a ser. Se tentar vir a ser, é que nem um cachorro correndo atrás do rabo, não sai para lugar nenhum. Compreendam isso. Tudo de maravilhoso que Deus tinha já está em nós. Nós precisamos de parar de fazer movimento do não ser, do vir a ser, para o ser aparecer. Então, é autocontrole e autodomínio sobre todas as imperfeições morais, sobre os vícios morais, sobre os desejos, sobre os pensamentos negativos, sobre tudo de ruim, sobre a sombra, resumindo em sombra, em trevas, para que a luz possa surgir. Esse é o movimento certo. Esse deve ser o objetivo de nossas atenções. E daí praticar, viver na prática. O bem, o amor, a paz, a harmonia, o perdão,
a indulgência, a tolerância, a paciência, e etc, etc, etc. Então, não queiram vir a ser nada. Você já é. Você é tudo. Você é luz. Você é filho de Deus. A sua essência é puro, amor. Você é perfeito dentro do universo. Que escolhe viver da comida dos porcos, como diz a parábola do filho pródigo, né? Saiu da casa do pai para comer a comida dos porcos. Mas você é filho do pai. Então, está tudo dentro de você. Está tudo no centro. Próximo, Cris. É nessa fase em que a vítima se rende às ideias infelizes que recebe, ela se convertendo que se originam simultâneos desequilíbrios orgânicos, psíquicos, de variada classificação. Então, a partir desse conúbio, a partir de que você recebe as sugestões, as induções e aceita, e cada vez que você, como hóspede, aceita mais, o hospedeiro se instala melhor. Ele se instalando, você causa um desequilíbrio no sistema imunológico através das disritmias, e depois você vai para as distonias, causando as neuroses e as psicoses. Então, é isso. Isso vem através do coronário, né? Que é o chakra da mediunidade, e depois ele se instala, acoplando todos os chakras dele ao teu, e aí emitindo os fluidos, que você passa a se alimentar desses fluidos, e os seus plexos e as suas glândulas vão recebendo todos esses fluidos. Próximo, Cris. E assim você fica doente. Herdeiro dos hábitos equivocados e ligado emocionalmente a outros cômpares de insânia, o seu desenvolvimento psíquico em algumas funções, pelo impositivo da reencarnação, faz-se unilateralmente em razão do corpo perispiritual, ao modelador das organizações fisiológicas e psicológicas, plasmar os efeitos dos inditosos procedimentos pretéritos como mecanismo de recuperação espiritual. Então, você já tem no seu perispírito o movimento passado e o movimento que você vai fazer. Então, tudo está ali. Ele é um modelador, não é? Então, todas as suas doenças, tudo que você fez no passado, está tudo ali. Tudo aguardando a recuperação. Tudo aguardando que você dê os passos corretos. Próximo, Cris. A erupção de um quadro obsessivo é explodir de uma força que, não havendo sido oportunamente bem canalizada, constitui provação muito dolorosa e de largo porte. O ser se equivoca, desvaria, delinque e tem ensejo através da reencarnação de recuperar-se. Então é isso, gente. Se você não estiver consciente dentro do processo, fazendo os movimentos de correção dos vícios morais, a obsessão ela vai vir. Porque a vida é movimento, a vida vai te pedir movimento. Se você não quer fazer, ela vai dar uma mãozinha. E veja que ele diz ali também que no mundo espiritual nós pedimos, né, a oportunidade de reencarnar para reparar, para recuperar. E chega aqui a gente não faz, a gente piora o quadro. Próximo. Todavia, apesar da bênção que poderia multiplicar em valores abundantes, nesse ensejo pelo atavismo ancestral, repete as loucuras de que se deveria libertar, reincidindo nos erros que lhe agravam os débitos. Por sua vez, aqueles que ele toma como vítimas, recusando-se ao perdão por acreditarem falsamente padecer de cruel injustiça, permanecem ruminando ódios graças aos quais se encadeiam uns aos outros, renascendo e desencarnando, sem que candidate ao bem nas várias faixas da aprovação abençoada. Então é isso. Cada um, pela lei de equilíbrio, né, e de compensação, um vem como obsidiado, o outro como obsessor. Na outra encarnação troca.
E aí nós vamos vivendo vidas e pós-vidas, e pós-vidas, e pós-vidas. E perdendo todas as oportunidades. É importante verificar se nós estamos dispostos a fazer um esforço. E esse esforço, ele precisa ser primeiro inteligente, né? E ele precisa ter objetivos bem claros dentro do Evangelho, dentro da lei de Deus. Se nós realmente estamos dispostos nessa vida de não perder mais chance, de interrompermos esse círculo vicioso e caminharmos em direção ao retorno ao Pai, a termos harmonia e paz, para que as futuras reencarnações sejam em condições melhores, né? Isso depende de cada um de nós. Se a gente fizer isso, a gente ajuda a nós mesmos, ajudamos os nossos familiares, ajudamos todos os irmãos espirituais que estão também estacionados, porque a gente não resolve dar um passo de libertação. É algo muito forte, gente, essa aula, como as outras que nós vamos ter. É para se pensar bastante. Não é? É para reavaliar condutas, reavaliar passos, reavaliar o comportamento que está tendo com as outras pessoas, com os familiares, reavaliar os seus pensamentos, tudo. Tudo. É preciso realmente dar uma mexida muito grande. E eu espero que vocês façam isso no decorrer dessa e de outras aulas. Porque é chegado o momento de fazer algo de bom para você mesmo. Né? Próximo, Cris. Jorge, eu acho que cabe aqui um comentário. A aula é de obsessão, né? E deixar claro que esse conteúdo que a gente está trazendo, e mais especificamente tu, né, que tens essa fascinação por esse assunto que é muito pouco falado, e para quem está ouvindo a gente aqui agora e para quem vai ouvir a aula gravada, que considere como uma grande oportunidade. Porque o espiritismo em si, ou qualquer outra situação, qualquer outra religião, qualquer outra cultura que vá tratar da espiritualidade, né, e não do espiritismo em si, mas a questão da obsessão, ela é muito pouco falada, e pouco falada porque é pouco conhecida. Poucas pessoas conhecem a obsessão com profundidade. Então, esse tipo de aula que a gente está tendo agora, são grandes momentos, pode-se dizer. E que realmente isso não seja visto como uma historinha, como uma história, como, alguém falou que é assim, não, essa é a realidade, essa é a verdade, que nós somos obsediados diariamente por encarnações, ou seja, viemos aqui com o intuito de aprender a amar, ou seja, de reparar. Se essa reparação não é feita, o que acontece? Existe o débito aumenta, e ele vai ter que ser pago. E não que exista a punição da parte de Deus, porque Deus não pune. É a oportunidade que ele nos dá de sair desse lodo que a gente vive, né? E eu acho que cabe aqui, eu assisti uma palestra na Mansão do Caminho, da série psicológica da Joana de Ângeles, e quando eles falavam sobre o ego, e nós temos uma vida adulta infantilizada. Nós nos habituamos a gemer, resmungar, chorar e achar que as coisas vão se resolver sozinhas, sem esforço. Isso não existe evolução sem esforço. Então, que todo mundo reflita sobre isso. Até que ponto eu deixo essa criança que existia lá aos meus 2 anos, 3 anos de idade, tomar conta da minha vida adulta. E o quanto eu reclamo sem tomar nenhuma atitude diferente da que eu venho fazendo. É isso, Jorge. Obrigada. Nada. Agora eu descobri porque a Tinelli falou
Eu não coloquei o cabo adequadamente, então eu estava falando direto no celular. Tinhas razão, Tinelo. Agora escutou melhor? Agora está melhor. Então, gente, vamos ver ali, isso que a Cris falou é fundamental, gente. Isso é só vocês olharem a vida de cada um, né? Que a gente, olha, repete loucuras que deveria se libertar, recidindo erros que lhe agravam os débitos. Esse é o único movimento que a gente faz. Próximo, Cris. Esse comportamento alucinado atira-os nas compulsórias obsessivas, que têm início do lado de cá e se prolongam não raro por diversos renascimentos até o momento que as sábias leis impõem recomeços novos, sob condições de tal envergadura afligente, que eles não se conseguem subtrair à renovação para prosseguirem a marcha nos três varios a que se aferraram. Veja como as coisas, a Cris acabou de falar, se não aproveitar essa, vai ficando pior. Vai ficando pior, vai ficando pior e vai ficando pior. Gente, isso é verdade, acreditem nisso. Alguns anos atrás, eu, quando dava aula, eu ficava muito nervoso. E eu tinha até um determinado rigor, né? E certa vez a Cris conversando, ela falava assim, puxa vida, você fica muito rigoroso. E eu falava para ela, olha, as pessoas não têm noção do sofrimento que passa, que vão passar, que já passaram. Creiam, creiam, é muito sofrimento. Vocês não fazem ideia. Hoje, todo mundo bonitinho aí, seus lares, tem muito sofrimento, muito. Eu ficava muito nervoso por ver as pessoas não ligarem. É a mesma coisa de você ver alguém ir para o cadafalso e a pessoa não está nem aí, vai sorrindo, brincando. Tem muita responsabilidade, gente, não só com a gente. Nós não vivemos sozinhos. Nós temos compromisso com os nossos pares, os nossos familiares. Essas encarnações que ele fala, as obsessões compulsórias, é aquelas que não tem jeito. Depois que você travou ali, você vai passar pela obsessão. E ela começa no mundo espiritual, através de zantropia, de licantropia, de você ficar preso em lugares horrorosos, até ser libertado. Olha, são situações muito horríveis. E tudo isso porque a gente não quer amar, porque a gente não quer dar um passo no sentido do bem, de compreender o outro, de perdoar. São essas coisas que pedem para a gente e a gente não consegue. A gente ter comprometimento com o processo evolutivo, com a nossa espiritualização, mas a gente não quer. Então, esses recomeços, normalmente, os espíritos vêm como filhos, né? São esses recomeços terríveis. Quando a coisa aperta muito, vem aquele que sofreu a obsessão, vem como mãe ou como pai, e o outro vem como filho. Depois vem como marido e mulher, depois vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, até que um dia eles se resolvam. Por isso que eu digo, é inteligente o processo, é sábio. Procurem enxergar isso na família de vocês, procurem ver. Não deixe que impulsos doentios dominem vocês. É isso. Próximo. Sabemos que em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos em pugna de desequilíbrio. De igual forma, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que defende do exterior e, nessa área deficiente por sintonia, fixa a indução perturbadora do hóspede. Então, o hospedeiro, que é o obsidiado, que no caso é quem está encarnado aqui agora, ele sempre oferece o campo.
Vou lembrar para vocês também que tem obsessão de encarnado para encarnado, tá, gente? Próximo. Nestas, graças à sua intensidade, através do perispírito, se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, insatisfações, manias, exacerbação do ânimo, ou depressão, ou se refletirá no órgão que tem a deficiência funcional, pelo assimilar das energias destrutivas que eles são direcionadas e absorvidas. Então, tem a culpa, tem a matriz perispiritual, da sintonia, o pensamento do encarnado, do obsidiado, não se eleva, oferece o campo, dá acoplamento no perispírito, aí trava o chakra coronário e a partir daí ele começa a derramar as energias que são absorvidas. Isso, então, quando você tiver em algum momento em alucinação, com muito medo, muito pavor, muita insegurança, muita insatisfação, manias, desilusão, exacerbação do ânimo, você está dentro de um pêndulo. Uma hora está bem, outra hora está irritado, uma hora está bem, outra hora, né? Depressão, vulnerabilidade, raivas. Você está dentro desse processo. O que faz? Prece. A prece é uma força desalienada. Vai para o cantinho, respira, respira, respira. Faz uma prece, sentindo cada palavra, sem pressa, bem devagarzinho. Cada palavra que você fala, sente ela no coração. Fala outra palavra, bem devagarzinho, sente no coração. Chama teu anjo da guarda por perto. Busca ver qual foi o pensamento, o comportamento que tornou essa sintonia possível. E modifica. O bom é estar vigilante o tempo todo. Ver esse pensamento chegar e não fechar o circuito. Se fechar o circuito, trava. Absorve o fluido. Se fechar o circuito, abrir o campo para o perispírito se acoplar. Isso está acontecendo. Está acontecendo. Próximo. Iniciando-se de forma sutil e perversa, a obsessão, sovando os casos de agressão violenta, instala-se nos painéis mentais através dos delicados tecidos energéticos do perispírito, até alcançar a estrutura neurais, perturbando a sinapse e a harmonia do conjunto encefálico. Ato contínuo, o quimismo neural se desarmoniza, face à produção desequilibrada de enzimas que irá sobrecarregar o sistema nervoso central, dando lugar aos distúrbios de razão e do sentimento. Então, veja, ele acoplou ali o perispírito a perispírito, né? O chakra coronário, através do plexo central, através da glândula da epífise. Acabou. As enzimas, a noradrenalina, a adrenalina, as endorfinas. Acho que cadê minha amiga Tati? As Tatis, né? Que não me ajudam, não entendo nada disso. Então, vai sobrecarregar todo o sistema. Ok, gente? Vocês têm dúvidas, perguntas? Acho que nós vamos parar aqui, né, Cris? Continuamos semana que vem. Beleza. Que falta 3 minutos, né? Uhum. Podemos, então... Alguém tem alguma pergunta? Não, minha dúvida era aquela que você falou anteriormente, que a gente reencarna para pagar nossas dívidas, né? E às vezes a gente desencarna e reencarna de novo, chega aqui e não paga a dívida. Mas como é possível reencarnar e não pagar a dívida com que você veio? Você reencarnou de propósito para pagar essas dívidas e não pagou. E volta de novo, desencarna de novo e vai voltar de novo. Mas como é possível? Você renasceu para pagar aquelas dívidas, por que não pagou? Porque não quis. Mas às vezes nós decidimos de não pagar uma dívida de vidas passadas, porque a dívida amadurece, né? E aí ela amadurece. E quando amadurece, acontece aquela que tem que acontecer, né?
que a gente chama de problemas, né? Tem E uma coisa no chamada budismo, livre-arbítrio, não é? mas às vezes nós não decidimos se Você um sempre problema vai decide. ter ou não vai ter um problema. Não, é assim, ó. No mundo espiritual você combina, ok? Você combinou. Você viria aqui e você não vem só para expiar, não é? Alguns processos eles são expiatórios e são poucos. Se você lê o Livro dos Espíritos, ele diz lá, né, que mais de 60% dos problemas nós ainda conseguimos na encarnação. Você vem ali com 20, 30% de problema para resolver. E 70% dos problemas você consegue aqui. Não resolve aqueles 30% e ainda consegue mais 70%. É isso que ocorre. Okay? Por causa do livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio. Você pode sofrer uma dor imensa e continuar revoltado. E os seus instintos te dominam e você continua fazendo as mesmas coisas. Um cara que é prisioneiro do sexo, ele vai responder com sexo. O da violência vai com violência. O ambicioso vai para a ambição. O que gosta de dinheiro vai para o dinheiro. O que fica doente fica cada vez mais doente e mais revoltado ele fica. A partir das que as coisas não aconteçam como ele quer, na cabeça dele, ele fica mais revoltado. E aí ele desencarna. Não é? E daí ele encarna de novo. Por quê? Porque o pai é feito de amor, não é? Ele é puro amor. Ele nunca vai negar uma oportunidade. As portas estão abertas para a gente quantas vezes forem necessárias. Isso não quer dizer que a dor não sofra uma contração, cada vez seja pior. Isso está na lei também. Existe uma relação entre causa e efeito. Não é? Se você reencarnou para resolver e você não resolveu, o efeito retorna para a causa, aumentando o problema para você na próxima encarnação. Então, é isso que acontece. E tem até um mito, né? O Tinelli chama o mito do Sísifo, né? Que era um cara que ele precisava de uma água, né? Porque nas terras dele não chegava água. E aí Zeus pegou a filha de um cara que tinha na outra cidade e namorou a filha do cara. E o cara não sabia. E o Sísifo foi lá e dedurou o Zeus, né? Fez um acordo com o cara, olha, você me deixa o seu rio escoar para minhas terras e eu digo quem foi. Aí ele falou, tudo bem, foi Zeus. E você vê que aí já tem um aspecto da astúcia, da mentira. O cara enganou para conseguir algo, que é o que mais a gente faz. A gente manipula a nossa mente astuta, enganamos a nós mesmos, pensando que estamos fazendo certo. Estamos fazendo errado. Então, e ele enganou de novo, que aí ele foi condenado à morte. Aí ele enganou a morte uma vez. E aí, depois ele chegou lá em Hades, no inferno. Depois enganou de novo e voltou. E morreu de velhice. E aí ele foi condenado a ir para o inferno, ia rolar uma pedra montanha acima, e chegando em cima, a pedra desce e ele tem que subir de novo. O que esse mito significa? Primeiro, da astúcia, da manipulação e das mentiras que a gente conta primeiro para nós mesmos, para dizer que a gente fez o trabalho, que a gente não fez. E segundo, que é o trabalho mais inútil, que é refazer a caminhada eternamente, né? Várias e várias vezes. É o que a gente faz. A gente repete as encarnações com as mesmas pessoas, vivendo as mesmas experiências por 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 anos. Isso você não tenha dúvida. Está acontecendo com a gente agora. Está acontecendo com a gente. Se nenhum de nós conseguiu perdoar o inimigo e amá-lo, está acontecendo com a gente. Se nenhum de nós conseguiu a paz, a harmonia, a tranquilidade, a mansidão, está acontecendo com a gente. Se nenhum de nós é tolerante, se nenhum de nós alcançou a paciência, está acontecendo com a gente. Se nenhum de nós conseguiu o equilíbrio psíquico, emocional e espiritual, está acontecendo com a gente. É isso. O que precisa entender é o seguinte, não é negócio de pagar uma dívida, eu nem gosto desse termo, né? Você vai viver uma experiência que vai te levar para o amor. Não é? Então,
você fez algo de mal para alguém, ou alguém fez algo de mal para você. Você renasce junto com ele, não é para pagar a dívida. Esse termo é até pejorativo. É para você amar aquela criatura. Aprender a amá-lo. E se não aprendeu a amá-lo, tanto faz. Se você está mais ou menos com ele, se você viveu, nem ligou para ele, né? Ou se não deu certo, você separou, ou se você quer distância dele. Não resolveu. Eu acho que acabou o tempo, né? Meu Deus, como eu falo. Passou o tempo. Vai lá. Acabou. Vamos lá, então. Posso fazer encerramento? Claro. Então, vamos lá. Então, ele diz assim: os espíritos também procuram os seus semelhantes. Se tens irritação, atrairás os irritados. Se tens ciúme, atrairás os ciumentos. E também, se tiveres compaixão e mansidão, atrairás os mansos. Então, que possamos elevar os nossos pensamentos, buscando o bem. Se utiliza da oração, que é grande ponte com o alto, e verás teus dias se transformarem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja mal. Com essa prece, damos por encerrada nossa aula de hoje. Boa noite para todos. Boa noite a todos e bom final de Obrigado, boa semana. noite. Um abração, gente. Obrigado.